Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao quarto episódio do Geografando Ideias especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o jornalista Erickson Rezende, que irá abordar sobre jornalismo em tempo de pandemia do novo coronavírus e fake news. Erickson é jornalista há 20 anos, com pós-graduação em jornalismo e marketing político e vários cursos na área de assessoria e comunicação, gestão de crise em comunicação, docência do ensino superior, relacionamento com o mercado e gestão de pessoas. Já exerceu as funções de repórter em emissoras afiliadas à Rede Globo, foi editor-chefe e diretor de conteúdo em emissoras do SBT e da Record. Também foi gerente de comunicação da Viapar, concessionária de rodovias. Atualmente é editor-chefe na Rede Massa, SBT, em Maringá, consultor em comunicação empresarial, oratória e palestrante. Erickson, o tema pode ser abordado de 15 a 20 minutos. Olá, para mim é um grande prazer estar participando desse projeto da Aprogeo Paraná, que está ouvindo aí profissionais de diversas áreas sobre essa crise provocada pelo coronavírus. E na minha profissão, como jornalista, esta é uma situação bastante delicada que nós estamos vivendo agora, com grandes desafios na nossa área. Principalmente eu que trabalho com telejornalismo, sou editor-chefe da Rede Massa aqui em Maringá, do programa Tribuna da Massa. A gente precisa estar se reinventando, se adaptando para, primeiro, respeitar as regras de proteção, as regras de segurança em saúde adotadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades de saúde, não só do governo federal, mas também aqui de Maringá, sem deixar com que caia a qualidade e a credibilidade da informação que a gente precisa levar até os nossos telespectadores. Entre essas medidas, que as nossas equipes de jornalismo estão na rua e precisam manter um distanciamento dos entrevistados, não podem mais entrar na casa das pessoas com certa frequência, como a gente tanto gosta de fazer para contar novas histórias. Então, estamos usando ferramentas como essa agora, que eu estou falando com vocês, que são entrevistas, depoimentos por videochamada ou até mesmo por aplicativos como o WhatsApp. É uma nova forma. A gente sempre gosta mais daquele contato pessoal com os nossos entrevistados, mas isso, de certa forma, nesse momento, não é possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entrar em contato com essas pessoas, descobrir novas histórias, contar como que elas estão se adaptando a esse período tão difícil de isolamento social e de quarentena. E esse período, nós jornalistas, nesse momento, inclusive a nossa profissão foi declarada de utilidade pública, não estamos conseguindo respeitar. Então, de certa forma, também estamos expostos a ser contaminados por esse novo vírus aí que está causando toda essa crise no mundo todo. Só que esse vírus traz também uma outra crise, que é a da fake news. Nunca antes se viu tanta notícia falsa sendo disseminada como nesse momento. Então, é bastante complicado. Primeiro, checar as informações para que elas sejam levadas de forma muito clara para o telespectador e, ao mesmo tempo, identificar se essa informação ela condiz com a realidade ou ela é falsa. Porque sempre a gente parte do princípio que notícia é o relato de uma série de fatos verídicos e não deve, aí, de maneira alguma, apresentar informações incertas ou mentirosas. E a função da fake news é mesmo confundir as pessoas, até porque antes desse efeito coronavírus, mais de 70% dos brasileiros, principalmente dos grandes centros urbanos, usavam as redes sociais como fontes de notícias. E agora, diante dessa crise, a gente vê que a população está novamente retornando para frente da televisão em busca de notícias com credibilidade. Tanto que uma pesquisa feita recentemente pelo Datafolha aponta que 61% dos entrevistados acreditam nas informações levadas pelos telejornais, independentemente do canal de notícias. E a gente precisa ficar muito esperto com essa questão das fake news, porque elas podem provocar distorções em qualquer sociedade e causar isso que nós temos visto atualmente, que é levar pânico às pessoas, confundir as pessoas e causar ruptura
em vários sistemas, seja ele de saúde, seja ele no sistema político ou até mesmo no sistema econômico. E aí vem a grande pergunta: como se faz para combater as fake news? Gente, é apenas diante de muita informação, de duvidar dessas informações que são veiculadas, principalmente pelas mídias sociais e pelos aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Porque uma informação falsa, ela tem 70% mais chance de viralizar do que as notícias verdadeiras. Tanto que uma postagem verdadeira acaba atingindo, em média, 1.000 pessoas, enquanto postagens com notícias falsas atingem mais de 1.000 pessoas, podendo chegar a um grupo de 100 mil. Imagina só a situação em que uma fake news pode chegar. E isso é bastante perigoso. E como a gente deve combater isso? Primeira coisa que a gente deve fazer é sempre ler completamente a mensagem, não acreditar apenas no título que tem naquele texto. Antes de compartilhar, a gente tem que ler com muita atenção. Antes de compartilhar um vídeo, assistir de forma completa e sempre se perguntar: isso é verdadeiro ou não? Depois é prestar atenção no título, no endereço de determinados sites, que é a URL. É esse endereço virtual do site, essa página, que pode nos indicar, dar indícios de que ela também pode ser mal intencionada. E, além disso, verificar a data dessa notícia. Muitas dessas informações acabam não vindo com datas definidas. Elas trazem características como uma notícia antiga, ela pode dizer aconteceu esta semana, sem delimitar o período da semana ou do mês com que aconteceu aquilo. E, geralmente, uma fake news, ela é alarmista. Ela chega com frases como assim: a mídia não quer que isso seja divulgado, repasse enquanto o STF não determina que isso seja tirado do ar, cuidado, entre outros termos, para fazer com que chame a atenção das pessoas e elas passem, principalmente para o grupo da família, que é o grupo mais confiável, né? Quando a gente recebe aí uma notícia, uma informação repassada por um parente nosso, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, a gente sempre tende a confiar naquilo que está recebendo. Esse pedido de compartilhamento nos cria um apelo emotivo e praticamente impossível não compartilhar. E a dica que eu sempre deixo para as pessoas é a seguinte: leia, na dúvida, não compartilhe, não passe para frente, porque isso pode causar um problema ainda maior. Uma outra situação que também chama bastante atenção nas fake news é a qualidade do texto ou dos vídeos. É um outro indicativo. Muitas dessas postagens acabam tendo erros de português, como concordância verbal ou até mesmo erros gramaticais, porque esse texto é pouco preciso, de uma qualidade bastante ruim, e muitas vezes acabam usando até palavras chulas, expressões raivosas, tá? Para tentar passar mais credibilidade, em muitos casos, a fake news é associada a uma entidade ou a um personagem famoso. Usar um texto atribuído, por exemplo, a um artista, a uma empresa ou até mesmo a uma entidade é uma forma de chamar mais atenção e uma forma de que o autor, que o criminoso, que o bandido que faz um texto desse tem para chamar mais a atenção e tentar dar esse ar de credibilidade a esse texto, a essa fake news. Um outro recurso muito presente no conteúdo de uma fake news é misturar verdade, parte de uma notícia, por exemplo, com um fato ou um boato, uma mentira. E isso tentar misturar e confundir as pessoas, para que então atinja ainda mais o número de leitores ou de visualizações para aquele tipo de vídeo. Os títulos, como eu já falei, também são um grande destaque e sempre trazem indícios de que aquela notícia pode ser falsa. Então, uma forma da gente se proteger é sempre verificar o autor daquele texto, o site de onde ele vem. Na dúvida, pegue parte daquele trecho, jogue no Google para verificar se algum veículo de comunicação com credibilidade, como Folha de São Paulo, Estadão, Jornal de Brasília, G1, Rede Massa,
SBT, alguém que tenha realmente o compromisso com a veracidade, possa ter publicado algo parecido com aquilo. Por que eu digo veracidade? Porque o jornalismo busca sempre todos os lados, todas as versões de uma determinada notícia. A gente sempre diz que veracidade, ela está muito próxima da verdade, porque os fatos, as pessoas envolvidas numa determinada notícia, elas podem, cada uma delas, ter a sua verdade. E é por isso que a gente sempre busca se aproximar da veracidade. Confira também outras publicações dessa mesma fonte, desse mesmo site que publicou esse texto, caso você o encontre, inclusive, em um site de busca, pelo Google, por exemplo. Verifique se quem escreveu está passando a informação e se essa pessoa, o autor desse texto, caso ele seja assinado, é mesmo uma pessoa confiável. Uma outra medida que se pode ter também é, como eu já disse, desconfiou, não conseguiu, não teve tempo de verificar se é mesmo uma notícia real, não compartilhe. Né? Apague do seu smartphone, apague do seu computador, do seu e-mail, para que aquilo não prossiga. Porque fake news, gente, é crime. Quem dissemina fake news pode responder criminalmente pelas consequências. A responsabilização pode gerar penas previstas no Código Penal de crimes contra a honra, com detenção e até multa. Então, fique atento a isso. É muito importante, nesse momento, com que empresas sérias, órgãos do governo, tenha jornalistas como assessores de comunicação. Isso nos auxilia, principalmente em momentos de coronavírus, a checar essas informações. Quantas pessoas dentro de fake news já morreram com coronavírus? E que essas informações chegam até a redação da Rede Massa, até a redação da TV Tibagi, aqui em Maringá, e quando nós vamos entrar em contato com as secretarias de saúde de determinados municípios, de determinados hospitais, essa informação não condiz com aquilo que chegou por vários tipos de canais até dentro da redação, seja por telefone, por smartphone, por aplicativo de mensagem ou até mesmo por e-mail. E essas notícias precisam ser checadas, porque a nossa responsabilidade enquanto veículo de comunicação é informar de forma responsável, para que as notícias cheguem até as pessoas, não apenas para informar, mas também para não criar pânico, para dar condições com que essas pessoas avaliem com muita responsabilidade o que está acontecendo, não só na área de saúde do nosso país, mas no mundo, e que está influenciando diretamente a economia, a sociedade, a convivência, a religião, em geral, todos, né, os momentos da vida de uma pessoa. Por isso, essa nossa responsabilidade em checar essas informações a todo momento e ter responsabilidade na hora de veiculá-las. Até porque alguns profissionais, até mesmo com um certo gabarito, com uma certa credibilidade, acabam buscando entrar nessas reportagens com algum objetivo, muitas vezes até mesmo político, e que nesse momento nós precisamos, mais uma vez, de muita responsabilidade, já que o país vive um momento de bastante polarização política, tanto de um lado quanto do outro. Momento esse que não vem ao caso a gente entrar, mas que é muito importante com que a gente tenha esse momento, esse discernimento e esse bom senso. Muitas vezes, inclusive, equilibrar a notícia com os diversos lados com que ela exige, com que a gente traga até as pessoas. E, inclusive, na redação, discutindo com os jornalistas que fazem parte da equipe se aquilo é viável de ser publicado ou não. Também temos que ter a responsabilidade nesse momento para não criar pânico nas pessoas, para que elas tenham tranquilidade, já que vivem momentos de incerteza e de transformações na sociedade. Por isso que eu digo que o exercício da nossa profissão, nesse momento, ele é bastante delicado, ele é bastante importante e ele é essencial para a formação dessa nova sociedade que começa a se construir, que começa a se vislumbrar. Tanto que as pessoas
estão buscando, estão ligando a televisão né, para poder se informar melhor, para poder saber o que está acontecendo nesse momento tão difícil, não só em Maringá, mas também no Paraná, no Brasil e em vários outros países mundo afora. Não, legal, Erickson. É importante. E eu começo aqui um momento de questionamentos, perguntas. Eu gostaria inicialmente de fazer uma pergunta, porque assim, a rádio, ela já vive muitas vezes com a ligação, o trabalho externo. Então, o usuário, a pessoa que está ouvindo aqui do outro lado do sistema, ela não sabe se você está próximo ou não, a não ser por uma questão de conexão, talvez qualidade no áudio. Então, pode ser uma ligação, estamos por ligação. Mas na TV a gente sempre vê aquela questão mais humana, né? O entrevistador ali do lado da pessoa, de repente num ambiente que imprima que tem anexo ao conteúdo, à reportagem. Então, fica a minha primeira pergunta: qual o impacto na qualidade da informação quando você tem uma entrevista por vídeo, de repente até uma entrevista por voz, feita no vídeo, na entrevista da TV? Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, a notícia se sobrepõe à qualidade. Em qualquer outro momento, se, por exemplo, não iria ao ar reportagens com um áudio um pouco mais deficiente, uma imagem que a gente chama, né, com qualidade ruim, porque a definição dessa imagem, principalmente com os equipamentos de transmissão que nós temos hoje em alta definição, não muito bacana. Só que o que é mais importante nesse momento? A qualidade ou a informação? Então, nesse momento, o mais importante é a informação. Então, ela se sobrepõe a essa questão da qualidade. Em outro momento, a gente, no jargão jornalístico, a gente diria, nós derrubaríamos essa reportagem porque não tem a qualidade exigida. Mas agora não. A gente acaba sobrepondo isso para que as pessoas tenham acesso o quanto antes a essa informação. Porque nós estamos vivendo num momento de muita agilidade. O que é hoje, amanhã já deixou de acontecer. Tanto que eu, como editor-chefe, antes a gente planejava o Tribuna da Massa, que é um programa jornalístico, de um dia para o outro. Então a gente conseguia ter discernimento de algumas reportagens que nós íamos exibir no outro dia. Hoje não. Quando eu chego às 8 horas da manhã na TV, eu começo a fazer esse planejamento, essa paginação das reportagens que vão ao ar, praticamente do zero. E elas começam a ser construídas, os repórteres vão chegando e trazendo, a edição vai cuidando desse material e eu consigo ter certeza do programa que vai ao ar em torno de meia hora antes. Inclusive, na dúvida de alguma informação, a gente acaba derrubando essa reportagem, né, deixando de colocá-la no ar, porque faltaram elementos suficientes para a gente checar isso. Até porque as assessorias de imprensa, por exemplo, da Prefeitura, do Governo do Estado, da Presidência da República, estão lotadas de pedidos de informações e não conseguem ter essa demanda. E aí, na dúvida, em vez de veicular uma informação errada ou pouco apurada, se deixa de lado. Não, legal. Inclusive, a gente tem no telejornalismo uma máxima que diz o seguinte, né? VT, que a gente chama, né, a reportagem, VT bom é VT no ar. Então, é preciso ter isso. Antes, a gente iria deixar para outro dia, para construir, para achar um personagem, algum especialista que falasse sobre o assunto, mas não. A gente acaba, às vezes, diminuindo, transformando ela em algo um pouco menor, desde que as informações estejam muito bem apuradas e vai para o ar, em forma de nota, em forma do repórter ao vivo falando na frente ali da emissora mesmo, ou o próprio apresentador. De alguma forma, essa informação precisa ser veiculada. Imagina a dificuldade dos apresentadores hoje em dia com essa informação também rodando para eles a toda hora. Assim, deve ser bem curioso, eu que não sou da área, mas é importante você estar falando sobre isso. Outra pergunta que eu tenho é assim, em algumas profissões, o home office ele já é uma realidade. Pessoal de programação, pessoal de serviço, então o pessoal já trabalha. Empresa São Paulo, tem gente no Rio, tem gente no Pernambuco.
Então, isso é normal. Não existe uma deficiência em termos de qualidade ou em termos de você ter assertividade no que você está entregando. Tá? Eu vejo muito os jornalistas que têm que se comunicar. Vocês já, de certa forma, fazem. A Maringá, com Londrina, com Curitiba, ou com outras regionais, eu acredito que vocês já devam fazer isso, e não deixa de ser um aspecto de home office. Você não está do lado da pessoa, conversando, interagindo. Eu acho que isso vocês já vivem um pouco. Mas e com essa questão do isolamento social? Eu tenho visto alguns repórteres que estão dentro de casa fazendo as matérias, ou por uma questão de idade, ou por uma questão de estar enquadrado num risco, por mais que vocês estejam na rua ainda, trabalhando dia a dia, né, buscando essa informação. Mas e neste momento, como que é fazer esse home office? Como que é entregar uma informação com qualidade diante das dificuldades que a gente tem, de repente você está preso, eu vou chamar assim, né? Você está isolado na sua casa, de certa forma é uma forma de você estar preso, né? Que você pode sair, teoricamente, e você ainda assim ter que apurar a informação, que nem você falou, por um telefone, confiar em alguém que está em algum lugar. O que você poderia estar falando um pouco mais sobre isso? Principalmente essa dificuldade. Aqui na TV Pitibagi, na Rede Massa aqui de Maringá, nós temos equipes muito enxutas, né? O nosso número de jornalistas trabalhando, pelo tempo de programação local que nós temos, ele já é bastante dentro do possível. Então, o que aconteceu dentro da TV? As pessoas que estão no grupo de risco acabaram, sim, indo para casa, ficando em isolamento, para que não fossem ainda mais expostas a um possível contágio desse coronavírus, do novo coronavírus. Agora, a maioria está lá no dia a dia, até porque televisão é algo que é feito em equipe. Os jornalistas que trabalham em jornal impresso, sites, rádio, têm essa possibilidade um pouco maior de trabalhar em home office. Já a televisão é um pouco mais complicado. O repórter precisa do cinegrafista. Então, nisso você já tem uma equipe. O material feito pelo repórter e pelo cinegrafista precisa ser editado, tanto por um editor de texto quanto por um editor de imagem. Então, você já tem mais 2 profissionais. Esse material editado vai para dentro de uma central técnica que, na hora de colocar esse programa no ar, tem um operador da mesa de áudio, tem um operador de caracteres, que é quem digita ali o nome da pessoa, a frase que vai na imagem, tem um editor que está coordenando todo esse programa na hora, que no caso sou eu, tem um diretor de TV, que é quem opera as câmeras, né? Aquela imagem que vai para o ar, a hora que o apresentador vira de câmera, é ele quem está ali operando, e precisa também de um operador de VT, que é quem puxa essas reportagens no sistema, organiza elas para dar o play na hora de ir ao ar. Então, veja que televisão é um trabalho em equipe. Então, não tem como esse pessoal ser um trabalho totalmente em home office, senão a TV não vai para o ar. Então, o máximo possível, os funcionários, principalmente do setor administrativo, do setor comercial, do marketing, da direção da emissora, estão trabalhando em home office. Do grupo de jornalistas, né, de operadores e tal, quem está no grupo de risco também foi colocado em home office para respeitar a quarentena e, de alguma forma, prestar algum tipo de serviço para quem está trabalhando na redação. Mas a grande maioria da equipe acaba tendo de conviver para poder levar todo esse trabalho e essa informação para as pessoas. Mantendo, e aí entra uma série... Isso. Mantendo uma questão que aí é o distanciamento, né? Não o isolamento. Aí entrando nessa questão do distanciamento social com responsabilidade. Danilo, e é difícil, porque nós estamos tão acostumados a chegar na TV e a cumprimentar, a abraçar, e antes da equipe sair para a rua, a gente explicar o assunto que eles vão fazer, e isso a gente tem diminuído ao máximo. Então, é a distância entre pessoas, álcool em gel o tempo todo, máscaras dentro da redação, a gente trabalhando, aquilo é estranho e é complicado de vez em quando, compartilhamento de alimentos, que às vezes parece algo bobo, mas um levava um bolo, outro
não sei o quê, e daí na hora do cafezinho a gente dividia. Isso é uma confraternização, isso acaba agregando a equipe, por mais bobo que pareça ser, mas nós que trabalhamos e precisamos uns dos outros, esse momento fortalece os laços. Isso é muito importante. E é algo que a gente deixou de fazer por causa dessa pandemia que tem acontecido. São cuidados que a empresa tem exigido da gente como medida de prevenção também. Porque se um de nós ficarmos doente nesse grupo de trabalho, talvez tenha que colocar todo mundo em quarentena de no mínimo 14 dias. Aí a TV não funciona. Daí a TV não funciona. Quem sabe a gente tenha que receber material de uma afiliada, por exemplo, de Londrina, de Ponta Grossa, de Foz do Iguaçu, porque a nossa teve de entrar em quarentena. É legal. Para a gente fechar os questionamentos, sobre fake news. Eu sou da opinião, opinião minha. Se eu não sei de onde se eu tenho dúvida, primeiro não compartilho. Porque até se for uma verdade, hoje em dia é muito rápido. Em 3, 4 horas já vai ter alguém divulgando com seriedade, aí você começa, até porque eu não sou da área, então eu não preciso ser o primeiro a dar a notícia. Quem sou eu para dar uma notícia primeiro? Então, normalmente eu tenho esse hábito de não compartilhar. Alguns dizem que eu sou até um pouco frio. Mas, assim, com questão que eu tenho visto hoje em dia, todo mundo está sujeito a uma fake news. Desde jornalistas até um cidadão comum. Então, assim, 2 perguntas aqui em uma. Quais os cuidados, você acabou comentando, mas quais os cuidados o jornalista ele tem que ter claro para ele que ele tem que ter? Porque, assim, a população ela sofre um efeito. E esses efeitos, quais seriam? Porque eu tenho visto, hoje em dia, que todo mundo está assustado com o Covid. Todo mundo acha que tem um problema. Eu tenho um contato muito próximo com o setor da saúde. Então, assim, eu ouvi, eu tenho um problema de respiratório na noite. Por quê? As pessoas estão estressadas, elas estão confinadas, os filhos, para quem tem filho pequeno, está em casa, eles têm muita energia, como você controla isso num apartamento, numa casa pequena? Então, assim, quais os cuidados e os efeitos que temos que ter com essa questão das fake news? Essa pergunta é muito importante, porque já imaginou, a família está em casa e a mensagem do WhatsApp apita, eles recebem ali uma informação de que, sei lá, no bairro deles tem 10 casos na UPA e que a imprensa não divulgou porque não tem interesse e tal. Imagina o pânico dessa família de morar próximo a uma UPA com 10 casos. E aí começam os questionamentos. Será que é o meu vizinho? Será que o supermercado que eu fui agora há pouco por necessidade para comprar o leite do meu filho, alguém que passou por lá também estava contaminado? E aí um espirro, que às vezes pode ser por uma questão do fungo, do ar-condicionado, já cria pânico dentro daquela família. Tudo porque uma fake news foi disseminada e foi recebida ali pelo aplicativo. A pessoa pode nem ter passado para frente, mas ao ler aquilo e a começar a identificar algumas coisas ali onde ela mora, já causa pânico nela. E muitas vezes as pessoas, os criminosos que disseminam isso, o que eles mais querem é a desestabilização da sociedade. Porque uma sociedade desestabilizada ela é mais difícil de ser controlada. É mais difícil de que as pessoas desestabilizadas tenham bom senso. Porque gera o medo. O medo ativa na gente algo muito primitivo. O nosso corpo, diante do medo, ele está preparado para as 2 situações bem primitivas. Ou para o ataque, que os nossos primatas tinham, que era matar a presa, né, a caça, ou a fuga. E essa fuga é correr, desaparecer, fugir. Então, é uma descarga de vários hormônios no nosso organismo, como a adrenalina, que vão fazer um efeito drástico no nosso organismo, causando vários problemas. Então, veja só uma fake news simples, caindo no grupo da família, em que, sei lá,
4 pessoas, um casal e 2 crianças dentro de casa pode causar. É um exemplo muito simples. Imagina essa proporção ainda maior. Não, legal. Erickson, gostaria de deixar alguma fala para a gente finalizar o vídeo? Nesse momento, eu gostaria muito que as pessoas acreditassem, confiassem nos jornalistas. É uma profissão que ultimamente tem sido bastante hostilizada, principalmente pelo momento político que o país vem enfrentando nos últimos anos e que faz com que os nossos profissionais, muitas vezes, na rua, sejam ofendidos e até mesmo agredidos. E isso é muito complicado, porque são profissionais que saíram de casa, como os profissionais da saúde, como os profissionais da segurança pública, como aqueles que trabalham em supermercados e empresas também consideradas aí de utilidade pública e que estão à disposição da notícia, estão em busca da informação. Se você não concorda com a linha editorial de um veículo A, B ou C, é simples, não leia ou não assista, mude de canal, mas não hostilize o profissional da comunicação que está na rua, que está na redação, fazendo um trabalho em busca de uma informação, em busca de uma prestação de serviço, que é levar a notícia até as pessoas que precisam. E não só a notícia sobre o novo coronavírus, mas a notícia que pode levar esperança, que pode aumentar a fé e que pode até mesmo levar um sorriso, despertar um sorriso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu sou um profissional da comunicação que está aí há 20 anos no mercado, além de editor-chefe na Rede Massa, também sou consultor em comunicação empresarial e dou treinamentos e palestras sobre oratória e comunicação eficaz. Estou à disposição de todos vocês. Espero que tenham gostado desse bate-papo aí e, novamente, agradeço à Progeu pelo convite que me fizeram. Muito obrigado, Erickson. Então, finalizamos nosso 4º episódio sobre jornalismo em tempos de pandemia do novo coronavírus e fake news com o jornalista Erickson Rezende. Muito obrigado e até os próximos episódios do Geografando Ideia especial TIG Covid 2019.